Já temos aí em torno de 40 pessoas, já são 3 horas em ponto. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Felipe Piedade Gonçalves Neves. Eu sou professor de bacteriologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia da UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu também coordeno o programa de pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia aplicadas, né? E através do programa de pós-graduação, a gente começa hoje uma série de seminários. Na verdade, serão 5 seminários, os 5 seminários já estão programados. Eles ocorrerão toda terça-feira, às 11 horas, né? Excepcionalmente o primeiro, eu não pude apresentá-lo de manhã, então, excepcionalmente, o primeiro vai ser às 3 horas, né? Vai começar já já, né? E a partir da semana que vem, a gente vai ter mais quatro seminários, todos começando às 11 horas da manhã. Né? Normalmente eles vão durar em torno de 1 hora, em torno de 40, 50 minutos de apresentação, e depois um tempo para discussão. Né? Eu informo a todos que durante a apresentação o ideal é que todos fiquem com microfones e câmeras desligados, né, para poder não travar a apresentação, para não atrapalhar também o apresentador, o palestrante, enfim. E se tiverem dúvidas, fiquem até o final, perguntem, conversaremos no final, ou podem deixar aqui no chat também, que na medida do possível a gente vai respondendo depois, e se não der tempo de responder, após a apresentação, eu respondo por e-mail, tá bom? Para quem é da pós-graduação, da nossa pós-graduação, é importante deixar aqui no chat o nome completo e, obviamente, assistir o período integral da apresentação. Então, deixa aqui o nome agora no início e lá no fim, deixa de novo para a gente conferir a presença, já que isso entra como carga horária para a disciplina de seminários avançados, né, do nosso programa. Ok? Já são 3h02, eu vou... o pessoal está colocando aqui os nomes. Nessa série de seminários, a gente vai ter convidados internos do programa e temos convidados internacionais também. Na semana que vem, um convidado dos Estados Unidos, e no final eu faço a apresentação, né? Faço já a chamada para o seminário da semana que vem. Ok? Bom, então, sem mais adiamentos, eu vou começar. Deixa eu andar tendo um pouquinho aqui com essas novas tecnologias que a gente está sendo obrigado a usar agora de forma massiva. Né? Então, deixa eu ver se está indo. Eu entrei aqui também no meu celular para poder acompanhar, ver se o que vocês veem é exatamente o que eu imagino que vocês estejam vendo. Então, a princípio, é isso. Vou botar aqui no modo apresentação. Informo a vocês que a gente está gravando, ok? Essa apresentação ela vai ficar depois disponível, a gente vai informar como. Então, só para deixar claro que a gente está gravando a apresentação, tá? Então, já são 3 e alguma coisa, que agora os relógios sumiram da tela. Enfim, então eu vou começar aqui. Bom, meu nome é Felipe, já me apresentei antes, mas para quem chegou depois, eu sou professor de bacteriologia e eu trabalho com 2 bactérias, principalmente no laboratório, que é o pneumococo, né, um dos principais agentes de pneumonia bacteriana, e enterococos, sobretudo a modo muito resistentes, incluindo enterococos resistentes à vancomicina, que são importantes no ambiente hospitalar, principalmente. Gostaria de pedir só que alguém que entrou, por acaso, deixou o microfone ligado, só para desligar, por favor. Muito obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho do sequenciamento de genoma completo, um pouquinho de epidemiologia, tá? E depois dar algumas aplicações do uso de epidemiologia envolvendo, né, sequenciamento de genoma completo em bactérias. Tá? Então,
num primeiro momento, né, alguns conceitos importantes, né, que a gente vai abordar hoje, né, o que é epidemiologia. Muitas vezes a gente ouve epidemiologia, a gente consegue até entender do que se trata, mas na hora de perguntar o que é epidemiologia, às vezes a gente trava, né? Então eu gosto muito de desmembrar a palavra, né? Então epidemiologia a gente pode desmembrar em ep é o que está em cima, né? Demio vem de demo, povo, população, e logia, ciência ou estudo, né? Então seria a ciência daquilo que está em cima, ou seja, daquilo que pode ser observado, né, na população. Tá? Então, né, com um conceito melhor, né, mais Felipe, bem desculpa definido. te atrapalhar, Sim, os seus slides saíram da tela. Não sei se foi intencional, mas não está mais aparecendo para a gente, não. nada, Nada. nem se eu apertar aqui agora, Não, só está aparecendo você mesmo. estranho, porque para o meu computador, para o meu outro celular, está aparecendo. Mas alguém está tendo problemas? Deixa eu sair aqui. Felipe, acho que abriu uma outra tela. Sim. Deixa eu ver aqui, porque a princípio estava achando que estava ok. Acho que todos não vejo slides, não vejo slides. Felipe, se me permite, tem uma outra tela onde aparecem seus slides. E uma só você. Pessoal, tem uma solução. Clica no onde está aparecendo a imagem do professor Felipe, tem um alfinetezinho, clica nele que ele vai fixar na tela e vai deixar as outras imagens secundárias. Aí todo mundo consegue visualizar a apresentação. Acho que vai ser a solução mais prática para a gente. Eu já fiz isso, está aparecendo meu slide, só não está aparecendo mais ninguém aqui. Isso, aí fica congelado na imagem. E, professor Felipe, você está mutado também. A tua apresentação está no mudo. Eu tinha colocado no mudo agora para tentar resolver, mas obrigado aí, Felipe, pela ajuda. Nada. Todos conseguem ver? Escrevam aqui do lado que por enquanto eu tô conseguindo ver. Não, ok para mim, não, sim, para mim não aparece, consigo, metade, retomar a apresentação. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo? Vamos ver. Deixa eu ver se é possível. F5. Agora sim, agora sim, agora sim, sim, agora. Maravilha. Agora eu coloquei aqui de novo. Então, vou retomar da onde... Vou voltar um pouquinho, né? Então, estamos no primeiro slide ainda, falando um pouquinho sobre o que é epidemiologia. Então, é aquilo que pode ser observado na população, ok? E eu colocaram que eu estou falando por uma conta e apresentando por outra. Não sei, porque eu estou com uma conta no celular e outra no computador. Então, pode ser alguma confusão. Mas, de qualquer forma, está todo mundo vendo agora e acompanhando. Então, a epidemiologia nada mais é do que o estudo da distribuição de doenças e determinantes dessa distribuição de doenças em uma população, seja ela população humana ou qualquer outro animal, né? Então é sempre importante ter o conceito de que o estudo da epidemiologia envolve sempre uma população, tá? Quando a gente fala de epidemiologia molecular, o conceito é exatamente o mesmo. O que muda é que a gente faz esse estudo empregando técnicas moleculares. Independente das técnicas moleculares, existem várias técnicas moleculares fenotípicas e genotípicas, né, que envolvem análise de ácidos nucleicos, ok? Mas sempre tem que ter o estudo de população, tá? E um conceito mais recente, que foi definido, né, pelo professor Lee Riley, que é da Universidade da Califórnia de Berkeley, que é a epidemiologia molecular de nova geração, em que a gente faz esse estudo de distribuição e determinante de distribuição de doenças infecciosas, usando
as novas metodologias de sequenciamento, né, como a gente chama, sequenciamento de nova geração, tá? Também uma possibilidade, né, que cada vez é mais real, né, mais acessível, né, que é o estudo de nichos microbianos complexos que podem determinar a ocorrência de doenças. E aí podem ser doenças infecciosas e doenças não infecciosas, né? Nesse caso aqui, é basicamente o estudo de microbioma, né? Muitas vezes a gente pode empregar essas tecnologias de nova geração para estudos de metagenômica. Mas lembrando, sempre tem que estar associado a uma população, ao estudo da população. Não basta eu estudar o micro-organismo, tem que associar fatores da população-alvo, né? Seja uma população humana, seja população de outros animais, ok? Né? Então, um exemplo clássico, que também o professor Lee Riley me autoriza a usar esses 2 slides que vem a seguir, né? Ele usa nas suas aulas, é esse daqui. Ele pegou, né, um artigo publicado há bastante tempo atrás, e o título do artigo está lá, Molecular Epidemiology of the Few Locus, né, um locus em Streptococcus do grupo A, causando infecções invasivas em crianças na França. Esse é o título do artigo. E aqui a gente tem, né, o abstract. Eles encontraram 31 diferentes genótipos da toxina AMM entre 74 amostras do grupo A, causando infecções invasivas em crianças na França. E eles descreveram aqui depois os tipos AMM predominantes, né, MM1, MM3, MM4. E aí a pergunta fica, isso é epidemiologia? Isso não é epidemiologia? Na verdade, isso não é epidemiologia, nem epidemiologia molecular. Embora ele tenha utilizado técnicas moleculares, né, para fazer a determinação aqui do genótipo, né, da toxina AMM, que é o gene, na verdade, AMM é o gene da proteína M, né, da superfície de Streptococcus pyogenes. Embora ele tenha usado uma técnica molecular para definir esse genótipo, ele não avaliou características da população do estudo, que na verdade é a população afetada por essas bactérias, aqui no caso seriam crianças da França, né? Ele não avaliou características dessa população para poder associar ou não com determinados tipos AMM, né? Então isso aqui não é epidemiologia molecular, é uma caracterização genotípica, né? Uma tipificação genética, enfim. Então isso aqui não é epidemiologia molecular. Agora olhem o outro exemplo, né? Molecular Epidemiology of Mycobacterium tuberculosis em uma área urbana no Japão, né? Então tá aqui, ó, o cenário é definido, né? A cidade lá de Shinjuku no Japão, em Tóquio no Japão, o objetivo avaliar o status de transmissão dessa bactéria na cidade para alocar recursos de forma mais eficiente e efetiva para um programa de controle da tuberculose. A epidemiologia, ela normalmente tem um papel muito grande de nortear medidas, né, nortear ações de controle, orientar a tomada de decisões. Então, a epidemiologia ela tem muito esse papel, né? Então, um desenho do estudo, um desenho descritivo, um estudo descritivo, observacional, né, descritivo, combinando dados genotípicos com o perfil dos pacientes. Aí aqui ele coloca o perfil dos pacientes, características associadas aos pacientes. Então, isso é uma epidemiologia molecular, ok? E aí, falando um pouquinho sobre o sequenciamento de DNA, né, a gente tem aqui uma breve linha do tempo para abordar rapidamente a cronologia. Então, desde a descoberta da estrutura, né, do DNA, lá na década de 50, até o advento das tecnologias de sequenciamento de DNA. Então, na década de 70, lá as primeiras metodologias de sequenciamento, ainda manuais, né? E com essa tecnologia ainda manual, né, foi obtido o primeiro genoma de um micro-organismo, que foi o vírus Epstein-Barr, né? No fim já dos anos 1980, o primeiro sequenciador automático, baseado então na metodologia de Sanger, né? E com essa tecnologia foi sequenciado o primeiro genoma completo de uma bactéria, Haemophilus influenzae, em meados dos anos 1990, e também com essa tecnologia foi sequenciado pela primeira vez o genoma humano,
né, um projeto que demorou aí mais de uma década e envolveu diferentes países do mundo inteiro. Né? Então, uma tecnologia que revolucionou, né, a possibilidade de estudos genéticos, né, mas que, obviamente, ao longo do tempo, novas metodologias foram sendo implementadas, descritas, e hoje em dia a gente tem uma capacidade de geração de sequências absurda. Ela é tão absurda que a gente não consegue analisar a quantidade de dados que a gente gera numa única reação em pouco tempo. Né? Então, em meados dos anos 2000, surgem, então, as tecnologias de sequenciamento de nova geração, que a gente vai chamar a partir de agora de NGS, né? Então, sequenciamento de nova geração. Então, temos ali o 454, conhecido como pirosequenciador, né? Solexa, que hoje em dia é conhecido como Illumina, né? E o Solid, que hoje em dia, assim como o 454, já saiu de linha, né? Então, foram as técnicas de sequenciamento automatizado de segunda geração, e depois outros foram aparecendo, né? Ion Torrent, e mais recentemente a Pacific Bioscience, ela também, na verdade, vai fazer uma década, né? Já estamos em 2020, então as coisas passam muito rápido. PacBio, né? Ou PacBio, enfim, como preferirem, é uma tecnologia bem interessante, a gente vai abordá-la, e Nanopore, que promete revolucionar o sequenciamento em relação aos custos. Né? O custo tem sido muito barato. Né? Então, o Nanopore tem uma versão interessante, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Não é o Minion, né, eu botei aí, mas não confundam o Minion com o MinION, que é esse dispositivo aí, sequenciador, né, que cabe na palma da mão. Tá? E todas essas metodologias de nova geração, né, elas apresentam uma alta performance, né, que é o que significa esse high throughput aqui, tá? E elas são utilizadas para sequenciamento de genoma completo. Elas podem ser utilizadas para sequenciamento de genoma completo, né, e também metagenômica, enfim, a gente não vai abordar a metagenômica hoje, tá? Então, vou falar das 3 tecnologias que hoje são mais usadas, né, 3 tecnologias de sequenciamento de nova geração que são mais usadas, né? A primeira delas, disparado, é o Illumina. Né? Illumina tem uma grande variedade de equipamentos e o rendimento dessa tecnologia ele vai variar de acordo com o equipamento que você tem, com a demanda que você possui no seu dia a dia, no seu laboratório. Então, tem equipamentos bem pequenos, né, como o iSeq, o MiniSeq, depois o MySeq, vai subindo até o HiSeq 10, né, e o NovaSeq. Enfim, independente do equipamento, a tecnologia ela funciona numa lâmina de vidro, que a gente chama de flow cell. Né? Nessa flow cell, nessa lâmina de vidro que vocês veem aí abaixo da tela, é que ocorre todo o sequenciamento. Né? Então, eu tenho um videozinho aqui agora. Tá? O vídeo ele tem um áudio, e eu vou deixar o áudio rolar, porque eu não soube torná-lo mudo aqui agora. A apresentação em inglês ela dura em torno de 1 minuto, né, e depois eu faço só um resuminho, né, sobre essa tecnologia. Né? Então, começa com o preparo da amostra, que vocês vão ver que é a ligação de adaptadores às extremidades do DNA que a gente quer sequenciar. Então, a gente fragmenta todo o DNA, depois liga adaptadores, né, que vão funcionar como marcadores, vão funcionar como primers, também região para o primer se ligar e amplificar. Depois a gente vai fazer a geração de clusters, né, por amplificação em ponte, como está aqui embaixo, bridge amplification, tá? Que é para fazer muitas cópias de um mesmo pedaço de DNA, que vai ser, então, sequenciado, e a tecnologia de sequenciamento no Illumina é o sequenciamento por síntese, tá? Então, vou apertar aqui e vocês acompanhem o vídeo, o áudio é em inglês, mas é fácil de entender, tá? Vocês ouvem? Não estamos ouvindo. Tá, melhor. Não. Então, parou de... Todos os testes que eu fiz antes, ele estava falando, então agora ele não fala. Então, eu vou falar em vez de vocês ouvirem inglês. Vamos lá. Então, aqui a primeira etapa é preparo da biblioteca genômica, né, preparação da amostra. Então, a gente quebra, fragmenta esse DNA e depois a gente vai ligar adaptadores a essas extremidades. Esses adaptadores, na verdade, são sequências de nucleotídeos que são
marcadas, né? Você pode botar barcodes, ou seja, identificar por código de barras, as sequências são específicas. Todas essas identificações são importantes para a gente poder, lá na frente, selecionar os fragmentos e separar de acordo com a origem deles, né? Então, esses fragmentos eles vão ser preparados e depois a gente vai colocar em contato com a flow cell, né? Então, essa lâmina de vidro aí, a gente vai dar um zoom na lâmina de vidro para fazer a geração dos clusters. Essa lâmina de vidro ela é coberta com oligonucleotídeos, ou seja, sequências pequenas de nucleotídeos, que vão ser complementares aos adaptadores que foram integrados aos fragmentos, que foram inseridos às extremidades dos fragmentos, né? Vocês conseguem observar, né, o sistema de cores facilita. Então, existe, então, né, o anelamento, e depois vem uma polimerase e começa a sintetizar uma nova fita, né? Ocorre desnaturação dessa nova fita recém-sintetizada, né? E ela fica presa, então, a uma daquelas moléculas que estava na flow cell, e agora começa a haver a amplificação por point, né? Então, ela vai se ligar, ela vai se dobrar, se ligando a uma sequência que está próxima ali na flow cell, e a polimerase vai fazer a amplificação. Isso vai acontecer inúmeras vezes, tá? Então, essa é uma amplificação que acontece sobre a lâmina, né, sobre a flow cell. Isso vai acontecendo inúmeras vezes até a gente ter milhões de fragmentos idênticos, ok? Então, essa é a geração de um cluster. Cluster é um agrupamento, é um grupo. Todos eles vão ter o mesmo, todo esse cluster, né, vai ter cópias da mesma sequência, tá? Isso vai facilitar na hora de sequenciar. Então, uma determinada posição da lâmina vai ter milhões de cópias da mesma sequência, né? E depois vem o sequenciamento propriamente dito. A gente vai colocar um primer e nucleotídeos. À medida que os nucleotídeos vão sendo incorporados, eles são ligados a moléculas fluorescentes, né, fluoróforos. Existe uma luzinha lá no equipamento que excita esse fluoróforo. Cada molécula ligada, né, vai emitir uma luz num determinado comprimento de onda, e isso vai ser captado, então, pelo equipamento, né? Então, o sequenciamento em tempo real, né? Isso aí é captado diretamente pelo equipamento, né? E depois, lá no final, a gente vai ter os dados, tá? Então, sequenciamento por síntese, porque à medida que a sequência vai sendo sintetizada, uma nova fita vai sendo sintetizada, a gente tem, então, aí a leitura do, né, equipamento. Acho que deu uma travada, vamos lá. Ele travou, deixa eu tentar avançar aqui. Ok. Vamos lá, vai colocando aqui o sequenciamento por síntese. Ele está travando nesse ponto. Não, foi, agora foi. Professor? Oi. Essas luzinhas, assim, esses fotonzinhos, foi a gente que colocou lá? A gente, tipo, comprou os nucleotídeos marcados e botou na reação, é isso? Isso. Na verdade, já vem um kit. Nesse kit já vem todos os reagentes necessários, né? E aí, nesse kit, tem lá os nucleotídeos marcados lá no fósforo, no grupamento fosfato, né? O nucleotídeo com fluoróforo lá. Tá? Ah, entendi. Aí, conforme a DNA polimerase vai colocando, vai aparecendo a luzinha correspondente, é isso? Isso. O equipamento, ele excita, né, o fluoróforo, emitindo luz, né, e isso vai sendo lido por ele mesmo. Ele tá... Ah, entendi. Perfeito. Está travando aqui, ele não está indo até o fim, não sei porquê. De qualquer forma, acho que ficou um pouco claro, né, como funciona a tecnologia. Ela é muito usada. Eu me arrisco a dizer que ela é a tecnologia de sequenciamento de nova geração mais utilizada hoje em dia, embora isso possa mudar num futuro breve. Por enquanto não, mas isso pode mudar num futuro próximo. Deixa eu ver se agora ela vai até a fase final. Para vocês terem uma ideia de como acontece na flow cell exatamente a geração de luz, a geração de fluorescência, né, que é captada pelo equipamento. Acho que não vai. Ele está travando. De qualquer forma, depois, esse videozinho fica no site dele, vocês conseguem acessar, tá? Vamos lá. A segunda metodologia que eu vou abordar também rapidamente foi desenvolvida pela Pacific Bioscience, da Califórnia, né, conhecida como PacBio ou PacBio. Né? Essa tecnologia usa o sequenciamento
de molécula única em tempo real, chamado aí de Smart Sequencing, que nada mais é também do que um sequenciamento por síntese, porque à medida que os nucleotídeos são incorporados, você tem lá, né, o fluoróforo sendo excitado e emitindo luz. Então, a leitura ela é basicamente a mesma, né? Mas a grande vantagem é que ela não requer amplificação prévia. Diferente do Illumina, né, que a gente tem aquela amplificação por point, aqui a gente não precisa fazer amplificação prévia, né, o que facilita, né, o processo, e a gente consegue ter reads, que são as sequências, né, obtidas lá através de sequenciamento, bem maiores. Você não precisa amplificar nenhum fragmento, então você consegue sequenciar fragmentos maiores de DNA. Né? Lá no Illumina, tudo acontece na flow cell, né? Tipo uma lâmina de vidro. Aqui eles chamam de smart cell. Né? O sequenciamento ocorre na smart cell, eu vou mostrar aqui já uma imagem, e nessa smart cell a gente tem milhões de câmaras cilíndricas, que são chamadas aqui de Zero Mode Waveguide, tá? Essas câmaras cilíndricas são muito pequenas, aqui um diâmetro de 9 nanômetros, e o fundo delas é transparente, né? No fundo delas, a gente imobiliza, né, o complexo DNA polimerase e o DNA molde, ou seja, o DNA que vai ser amplificado, o fragmento que vai ser amplificado, né, e faz o sequenciamento, lembrando aqui que os nucleotídeos, eles... aqui não é nucleotídeo, não, aqui embaixo é fluoróforo, tá? Fluoróforo ligado ao fosfato, tá? Então, corrijam aqui, fluoróforos ligado ao fosfato, né? Esse equipamento foi lançado, essa tecnologia lançada em 2010, 2011, né? Já vai fazer 20 anos aí, né? Então, aqui temos um novo vídeo, aí a Smart Cell, tá? Onde ocorre o sequenciamento pela tecnologia PacBio. Então, essa Smart Cell lá tem dezenas de milhares de câmaras cilíndricas, chamadas de Zero Mode Waveguide. Então, aqui tem o desenho de uma câmara cilíndrica desse ZMW. A base delas é transparente, né? Por que a base é transparente? Ali vai haver emissão de luz para excitar o fluoróforo e também fazer a leitura da fluorescência que está sendo emitida, ok? O comprimento, né, e o diâmetro dessa câmara cilíndrica é importante para que a luz que passa dentro de uma não interfira em outros poços, né, dessa Smart Cell. Então, aqui acontece o Smart Sequencing. Então, no fundo da câmara cilíndrica existe lá a DNA polimerase, né, a DNA polimerase fixada, e aqui o fragmento que vai ser sequenciado. Lembrando, não há amplificação prévia desse fragmento. E aqui tem os nucleotídeos que são incorporados lá à reação, e à medida que a DNA polimerase vai incorporar os nucleotídeos, né, o fluoróforo incorporado vai ser excitado e isso vai ser lido pelo equipamento. Então, aqui está mostrando, incorporou uma guanina, libera o fluoróforo correspondente. A adenina, a mesma coisa, e assim sucessivamente. Né? No início, essa tecnologia ela tinha uma grande dificuldade em relação à acurácia, né? Que é a precisão da base, né, que está sendo sequenciada. Mas depois, o que eles fizeram? Eles circularizaram esse DNA. Então, essa molécula de DNA, que é linear, eles passaram a circularizar. E aí a DNA polimerase fica colocando nucleotídeos várias vezes no mesmo lugar, né? Porque vai fazendo volta, vai fazendo volta, vai fazendo volta, sequenciando a mesma sequência, mesmo fragmento, e isso melhorou e muito a acurácia do equipamento, tá? Então, PacBio tem a grande vantagem de você não precisar amplificar e, por isso, você tem reads enormes, né? Isso é muito importante para a montagem do genoma lá na frente. A gente já fala disso, ok? E a última tecnologia que a gente vai abordar é nanopor. Tá? É uma tecnologia lançada aí pouco mais de 5 anos, né, em 2014, 2015, mais ou menos. Né? Atualmente já está disponível a possibilidade de sequenciar DNA e também RNA. É uma tecnologia que é bem barata, tá? Assim como o Ion Torrent, que também é uma tecnologia mais barata, mas essa daqui, nanopor, é mais barata ainda, né? Na verdade, é uma membrana sintética, né?
E dentro da membrana sintética, né, enfim, inserido na membrana sintética, a gente tem uma proteína, né? Pensem numa membrana citoplasmática, uma proteína transmembrana, né? Mais ou menos isso, né? Na verdade, essa proteína, ela atravessa essa membrana sintética, né? Esse polímero sintético, tá? E essa membrana tem uma alta resistência elétrica, né? Então significa que eu posso aplicar uma corrente elétrica nela que ela vai resistir bem. Então, como existe uma diferença de potencial, né, aplicado a essa membrana, a corrente ela vai num único sentido, né, a corrente de íons, né? Então, a gente tem aqui o esquema à esquerda, né, a membrana aqui, né, em seguida a proteína transmembrana, que é o nanoporo, né, uma enzima motor, que é para guiar a molécula que vai entrar no nanoporo, né, e basicamente isso. Tá? Então, a gente tem, vou colocar aqui essa animaçãozinha para rodar, a gente tem uma... Opa, não está indo. Vai ou não vai? Foi. A gente tem aí, ó, uma seção, né, da imagem para a gente ver o nanopó. Vai ser aplicada uma diferença de potencial a essa membrana e isso vai fazer com que os íons que estão na parte superior passem para a parte inferior da membrana. Então, qualquer molécula que entra aqui vai mudar a corrente de íons que passa. Essa alteração ela é específica para cada molécula que passa. Então, se eu sei que a adenina causa uma alteração específica, quando eu detectar aquela alteração específica, eu vou falar, bom, passou uma adenina. Se eu detectar a alteração específica da timina, eu vou lá colocar, então passou agora uma timina. Então, é um equipamentozinho, é uma tecnologia bem simples e tem também várias versões do equipamento, né? Extremamente barato, a versão menor desse equipamento é extremamente barata comparada às tecnologias de sequenciamento de nova geração, né? Então, a gente tem aqui da empresa que, enfim, criou essa tecnologia, né? Basicamente 3 modelos, né? O MinION, o GridION e o Prometheum, né? Cada um com capacidade, né, com rendimento diferente, tá? Desses, o MinION e a nova versão dele, MinION MK1C, são os mais interessantes para quando você vai para trabalho de campo, né, quando você vai para a ponta, né, você pode fazer sequenciamento aonde tiver. Imagina você respondendo a um surto de uma doença infecciosa, por exemplo, um lugar muito remoto, sem muita acessibilidade à internet, enfim, você leva o MinION e um notebook, ou então agora o que eles fizeram, eles integraram um notebook ao MinION e eles chamam isso de MinION MK1C. Tá? Então, o MinION original, ele custa $1.000, normalmente vem com um kit que dá para fazer sequenciamento de 2 genomas, isso obviamente depende do micro-organismo, né? Mas com $1.000 você pode começar a montar, né, o seu experimento de sequenciamento de genoma completo. E o MinION MK1C, ele custa atualmente $4.900. Né? Ele já elimina a necessidade de você utilizar um notebook. Okay? E como a gente está aí nesse momento crítico, né, de pandemia, a Nanopore lançou agora o LAMPOR, que é a primeira, isso foge um pouquinho ao tema, mas só para colocar aqui que é bastante novo, eles estão adaptando a tecnologia para diagnóstico. Então, o LAMPOR é a primeira versão baseada em Nanopore, voltada para diagnóstico, no caso aqui do vírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2. Tá? Essa tecnologia ela incorpora LAMP, que é um método de amplificação isotérmica de material genético, né? E o sequenciamento via Nanopore. Tá? Então, quem tiver mais curiosidade, tem esse site aí da Nanopore para vocês lerem a respeito. Ok? Vamos lá. Comparando brevemente as tecnologias aqui, vou falar aqui em relação às principais vantagens e desvantagens das tecnologias. Então, o PacBio tem a grande vantagem dos reads serem bem grandes, ou seja, o fragmento que é sequenciado é bem grande, metade deles é maior do que 50 kilobases, ou seja, maior do que 50 mil pares de base, podendo chegar até 175 mil. E a outra tecnologia que gera reads bem grandes
é o nanopore. Essa tecnologia é mais recente, né? Mas qual é a desvantagem do nanopore? A acurácia, ou seja, a precisão, principalmente quando você sequencia, né, uma das fitas, né, que a gente chama de single read, né, que é em torno de 95%, ok? Ion Torrent, ele é relativamente barato, né, mas dá muito erro em homopolímero, ou seja, quando você tem uma sequência repetida do mesmo nucleotídeo, ele normalmente não consegue ter uma boa sensibilidade para identificar isso, tá? Uma acurácia, então, também relativamente baixa comparada a outras tecnologias, tá? O Sanger, ele ainda é útil para várias aplicações, principalmente aplicações mais pontuais, quando eu quero sequenciar um único gene ou um conjunto pequeno de genes, mas se a gente comparar o custo dele por base sequenciada, obviamente, ele é muito mais caro, né? Ele não é indicado para grande quantidade de sequências, tá? Então, o PacBio dá reads muito grandes, mas ele é o equipamento mais caro, né, de um modo geral. O Illumina, ele é o equipamento que tem muitas versões, o que te facilita muito, você pode adequar de acordo com a sua demanda, né? Ele é o mais barato por base, com mais acurácia, né? Se a gente fizer essa comparação, preço e acurácia, ele é o que é o melhor ainda, né? Mas o nanopore promete baratear cada vez mais, né, essa tecnologia, e ele é o mais acessível, como eu falei para vocês. Ele custa aí $1.000, né, o equipamento, a menor versão dele, que é portátil, ok? Então, a título de curiosidade, há 20 anos, né, para sequenciar o genoma humano, né, que foi o projeto Genoma Humano, que durou mais de uma década, se gastou aí mais de $100 milhões, né? Hoje, para sequenciar o genoma humano, que tem em torno de 3 gigabases, ou seja, 3 bilhões de pares de base, a gente gasta aí $1.000 ou até menos, né, em kit, né? Então, está muito mais fácil, né, sequenciar o genoma humano do que 20 anos atrás. E a tendência é baratear, né? O problema não é sequenciar nem genoma humano, nem genoma de micro-organismos, né? O problema é o que fazer depois do sequenciamento, né? Porque, como eu falei, sequenciar hoje em dia é mais fácil, né? Mas depois disso a gente tem muito dado, né, que precisa ser analisado, né? Então, o que se faz depois do sequenciamento? Então, se analisa a qualidade da sequência, né? Monta-se o genoma, obviamente depende do seu objetivo, mas normalmente se monta o genoma e depois faz-se a anotação, né, embora a anotação possa ser feita até mesmo antes da montagem do genoma, e podem ser feitas análises, por exemplo, análises filogenéticas, genômica comparativa, né, quando você compara vários genomas dentro da mesma espécie, enfim, você pode fazer diferentes tipos de análise com aquelas sequências que você obteve, ok? Vamos lá. Então, aqui só um exemplo, eu não vou passar por todos os itens, mas eu só vou dar alguns exemplos. Então, para avaliar a qualidade da sequência, vocês podem utilizar esse software aqui, FastQC, né? Aqui está o link dele, ele roda no Java do computador, você não precisa de grande memória, né? Então ele é bem simples de se utilizar. A gente vai disponibilizar essa aula, depois vocês copiam esse link ou joguem no Google, né, que vocês vão achar o FastQC facilmente. Lá tem todas as diretrizes, como é que você interpreta, o que seria uma sequência boa, uma sequência ruim. Então, o FastQC, ele é bem simples de se utilizar, né? Então, se a sua sequência passar no controle de qualidade, aí você vai fazer as outras análises, né? Começando, então, aí com montagem do genoma. O que é a montagem do genoma, né? É a reconstrução da sequência original a partir dos reads, né? Lembrando, reads são aqueles fragmentos que foram sequenciados, tá? Os reads, normalmente, eles são muito curtos, né? Vocês viram ali até 300, 400 pares de base, exceto ali PacBio e Nanopore, que podem dar reads maiores, né? Mas quando eles são muito curtos, a montagem acaba sendo mais difícil ainda mais porque podem ter erros, né? Tem muita sequência, às vezes você tem falha na amplificação, que a gente chama de reads ambíguos, né? Então, é difícil posicionar, é difícil colocar o fragmento na orientação correta, porque às vezes você está
fazendo forward e reverse, você vai pegar os reads da forward e os reads da reverse, vai colocar um para parear com o outro, né, para poder facilitar a montagem. Então, é basicamente isso daqui. Você tem várias cópias do mesmo genoma, aqui representadas por folhas de papel e letrinhas, né? Você vai fragmentar tudo isso daí, amplificar, e depois você vai ter uma porção de pedacinho que você vai ter que colar um a um, né? Como você faz isso? Na mão, obviamente, não dá, né? Então, a gente usa programas de computador para fazer essas montagens, né? Então, nas montagens, a gente faz a trimagem, né? Que na verdade, a gente apara os adaptadores, né? Trimar é aparar, não existe trimar em português, a gente sempre usa isso, mas é aparar os adaptadores e tirar os reads de baixa qualidade, né? A gente vai parear os reads, né? Pegar os reads da sequência forward e os reads da sequência reverse para poder ajudar a facilitar a montagem do genoma, né? Porque se a gente faz só de single reads, que é de uma única sequência, é muito mais difícil, né? E existem basicamente duas estratégias de montagem, né? A montagem de novo, que do latim significa do início, ou seja, é pegar os fragmentos um a um e vai testando um do lado do outro, um abaixo do outro, para ver onde encaixa melhor. Isso requer um tempo muito maior e uma memória muito maior do seu computador, às vezes 24 horas, né, pelo menos, de montagem, então precisa de computador de grande capacidade, né? E a montagem por referência, né, que a gente chama de map to reference, em que você usa um genoma de referência, um genoma já bem definido, um genoma de preferência finalizado, completo, né, que você vai buscar em bancos de dados disponíveis na internet, como o banco de dados americano, né, pesquisando lá no BLAST. Vocês também podem buscar no banco de dados europeu. Enfim, vocês podem buscar genomas de referência em bancos de dados, eles vão estar depositados nesses bancos de dados e eles têm acesso gratuito, né? A ideia é que você coloque lá os seus fragmentos, né? Por exemplo, um arquivo que você pegou do computador, que já passou lá pelo controle de qualidade, né? Você coloca no BLAST, você faz o upload daquela sequência para comparar com genomas depositados lá no GenBank. Então, você faz isso no BLAST, né? E ele depois vai te retornar com uma lista de genomas que alinharam, né, com maior similaridade ou menor similaridade com ele. O ideal é que eles tenham pelo menos mais de 90% dos reads alinhados, né, uma cobertura grande, né, e a maior similaridade possível. É importante também deixar claro que para algumas espécies já existem genomas finalizados que são utilizados pelos artigos, né, então é bom sempre estar atualizado em relação à espécie, né, ao micro-organismo que você trabalha, para você utilizar principalmente esses genomas de referência, mas nada impede, e eu também recomendo, que você teste outros genomas que podem funcionar melhor para a sua amostragem. Okay? Né? Então, basicamente, né, a montagem aqui por referência, então aqui a linha azul é o genoma de referência, né, e aqui embaixo em laranja a gente tem os reads, que eles foram montados usando a referência, que facilita bastante, né? Então, ao conjunto de reads montados, a gente chama de contig. Então, a gente consegue ver aqui o contig 1 e o contig 2, ou seja, contig nada mais é do que a união, né? Enfim, a sequência consenso baseada na montagem de vários reads, sem nenhum gap, tá? Sem nenhum espaço entre eles. E mais ou menos o que a gente tem aqui, né? Então tem a montagem do genoma, a gente tem aqui em cima, né, um genoma de referência utilizado, os reads que vão ser montados formando os contigs, né? E os contigs posicionados um do lado do outro, eles são eles vão montar o que a gente chama de scaffold, né? Então o scaffold é o que a gente tem, que a gente tem aqui é o scaffold, é o que a gente chama de draft do genoma, né? O que é o genoma que a gente tem normalmente feito por essas tecnologias? É o draft, é o rascunho dele, é um esboço do genoma, não é o genoma finalizado. Para a gente finalizar um genoma, ou antigamente, como era feito, né, ainda pode ser feito, é utilizar primer walking, você desenha primer para as extremidades que existem ali e vai andando, sequenciando para preencher esses gaps. Ou hoje em dia, você fazendo sequenciamento com aquelas tecnologias tipo PacBio, né, ou até mesmo Nanopore, você consegue gerar grandes reads, o que vai facilitar e muito, né,
né, na montagem do seu genoma final, né, o seu genoma finalizado. Tá? Mas lembrando, a grande maioria dos genomas que a gente obtém, né, que a gente vai fazer as análises, é chamado de draft, né, o draft do genoma. Tá? E aqui softwares de montagem, então tem softwares comerciais, tem softwares gratuitos, muitos deles são de... gente, aquela linguagem de programação, não é linguagem de programação, me fugiu agora, né? Mas muitos deles são de programas que você tem que... linhas de comando, pronto, veio aqui. Linhas de comando, então muitos você vai precisar digitar os comandos, né? Então não são tão simples de se utilizar, mas nada que um pouco de dedicação também e orientação não resolva, tá? Né? Para anotação de genoma também existem vários links, então tem a NCBI, tem o Artemis, que eu, enfim, estou fazendo uns cursos online com Artemis, super recomendo, né? O Hash também, que você faz o upload do genoma, depois de um dia ou alguns dias ele te manda o genoma anotado, né? Então o Hash, né, tem uma página, você entra nessa página do Hash aí, faz o seu login, seu cadastro, faz o upload da sua sequência, ele te manda tudo anotado depois, né? Anotação especializada para procariotos, né? Então você pode usar diferentes programas, né? E a maioria desses aqui é fácil, tudo disponível online, né? Alguns são de linha de comando, como o Ariba, o Argonaut, mas os outros, RaceFinder, Virulence Finder, Species Finder, CRISPR Finder, né? MLST, e até mesmo pesquisa de elementos genéticos móveis em bactérias, como plasmídios, fagos, elementos integrativos e conjugativos, né, sequências de inserção, enfim, tudo isso é muito fácil de fazer. Você vai no site, pode botar no Google que você vai achar, né, você vai colocar lá a sua sequência, ele vai te dizer quais são os elementos que ele encontra na sua sequência. Tá? Um site que eu super recomendo é esse site aqui, ó, Center for Genomic Epidemiology. Né, esse site tem muitas ferramentas, numa forma muito simples, né? Então, o RaceFinder está aqui, né? Plasmid Finder, Virulence Finder, né? Então, é uma ferramenta muito legal. Ela está bem avançada, principalmente para quem trabalha com bactérias gram-negativas, então Escherichia coli, né? Salmonella, também Campylobacter, tem algumas coisas lá já, enfim. Então, tem bastante ferramenta já, de forma bastante intuitiva e simples, para qualquer pessoa que não tenha domínio de linhas de comando utilizar, tá bom? Eu uso bastante. Tá? Para genômica comparativa, normalmente que a gente tem que fazer um alinhamento das sequências que a gente obteve, né? Então, existem vários softwares para alinhamento, então Malve, Bowtie, Muscle, Mummer. Tá? Aqui é um exemplo do tipo de alinhamento que a gente consegue fazer com o Malve. O Malve é bem legal, porque ele te dá uma separação do genoma por blocos de homologia, né? Que eles chamam aqui de LCB, Local Collinear Blocks, tá? Então são blocos de homologia, e aqui eu comparei 14 amostras minhas, né, de pneumococo, isoladas de uma população de Niterói. O que basicamente a gente observa aqui é que existe um grupo de amostras que tem um arranjo, né, um pouco diferente, né, do outro, né? Então são dois arranjos bem característicos, e basicamente as amostras são do mesmo clone, a mesma linhagem genética, mas um grupo de amostras foi isolado de população de baixa renda e outro grupo de amostras foi isolado de população de renda média e alta. Então, são do mesmo sorotipo do pneumococo, o sorotipo 6C, todos pertencem ao mesmo clone, o ST386, mas quando a gente fez o alinhamento, né, das sequências, né, a gente observou claramente um arranjo diferente, né, exceção de uma amostra, né, mas o restante é bem dividido entre esses dois cenários. Okay? E na genômica comparativa, né, conceitos importantes são conceitos de pangenoma e core-genoma. Né? Então, o pangenoma é o conjunto de todos os genes de uma determinada espécie, tá? E o core-genoma é o conjunto de genes comuns a todas as amostras de uma única espécie. Tá? Então, esses conceitos são muito importantes. Tá? Aqui, né, fica mais claro. Né? Nessa imagem aqui de baixo,
a gente consegue observar que a gente tem 7 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amostras, né? O core genoma, na verdade, é a soma de todos os genes identificados nas amostras da mesma espécie. Então, a gente tem 7 genes diferentes, o pangenoma, né, corresponde a 7 genes. O que é o core genoma? São genes comuns a todas as amostras da mesma espécie. Nesse exemplo aqui, apenas 3 genes são comuns a todas as amostras. Então, o gene 1, o gene 2 e o gene 7. Então, o core genoma, né, corresponde a 3 genes, ok? Existe também o genoma dispensável, quando a gente encontra um gene em 2 ou mais amostras da mesma espécie, mas não em todas as amostras, porque se fossem todas as amostras, seria core genoma. E existem também os genes únicos, que são encontrados apenas em uma única amostra daquela espécie. Tá? Então, é de se esperar que, à medida que novas sequências completas, né, ou draft de genoma, sejam colocados em bancos de dados, o número de genes do pangenoma e até mesmo do core genoma vai aumentando. Né? Então, por exemplo, em 1997, quando só tinha um genoma completo depositado lá da Escherichia coli, né, eram 4.288 genes que correspondiam, obviamente, ao pangenoma da espécie, já que só tinha uma única amostra sequenciada. À medida que o número de amostras sequenciadas aumentou, o número de genes do core genoma vai diminuindo, porque o core genoma, né, são genes compartilhados por todas as amostras. Porém, o número de genes do pangenoma vai aumentando. Tá? Então, atualmente, no ano passado, que isso muda muito, né, mais de 43 mil genes já haviam sido descritos, né, sequenciados em Escherichia coli. Né, e o core genoma correspondia a 867 genes, ou seja, genes comuns a todas as amostras. Né? Então, isso vale para outras espécies. Então, a gente tem aqui Klebsiella pneumoniae, por amostra, são 4 a 5 mil genes, o pangenoma quase 30 mil, e o core genoma 1.888 genes. Né? Para Staphylococcus aureus, né, 7 mil genes de pangenoma e 1.400 genes de core genoma. Né, Mycobacterium tuberculosis, mais de 5.700 genes de pangenoma e 3.600 genes de core genoma. Obviamente, o número de amostras sendo sequenciado aumentando, isso vai mudar. Ok? Né? Então, chegando na análise propriamente dita, né, quando a gente vai comparar sequências de genoma completo de 2 espécies, de 2 amostras da mesma espécie, normalmente o que a gente faz é análise de SNPs. Né? SNPs, no inglês, significa polimorfismo de nucleotídeo único, né? Ou, melhor, variação de um único nucleotídeo. Então, um nucleotídeo varia na sequência lá de ácido nucleico, a gente chama isso de SNP. Então, você pode fazer uma análise do SNP do whole genoma, ou seja, do genoma todo, né? Do pangenoma, ou do core genoma. Tá? Então, isso vai depender do seu objetivo. A gente já discute isso. Né? Depois do alinhamento, a gente vai fazer o agrupamento, usando aí máxima verossimilhança, análise bayesiana. Aqui eu deixo um exemplo de softwares que vocês podem utilizar. A maioria deles é de fácil uso. Né? Análise bayesiana talvez seja aqui a mais complexa, é um software de linha de comando. Tá? Enfim, para vocês buscarem genes ortólogos, vocês podem utilizar várias ferramentas. Antigamente, a mais usada era essa aqui, OrthoMCL, também é linha de comando, tá? Mas hoje já tem maneiras mais fáceis de se buscar esse core genoma. Tá? E aqui vou dar alguns exemplos. Né? Então, esse exemplo foi retirado de um curso que eu fiz online. Depois eu passo o curso é bem interessante, é gratuito. Tá? Oferecido pela Wellcome Sanger, tá? Lá no Reino Unido. Então, nesse exemplo aqui, eles avaliaram um surto de infecção de Mycobacterium abscessus em pacientes que atendiam, né, que eram assistidos numa clínica de fibrose cística. Então, eles avaliaram ali quase 150 amostras por um período de 4 anos, né, de 31 pacientes fibrocísticos. Né? Então, o que eles observaram é que a grande maioria das amostras era geneticamente distante, por mais que fossem da mesma espécie,
elas tinham ali mais de 100 variações no genoma, mais de 100 SNPs, ok? Né? Porém, e aí é o que eles mostram aqui na imagem, né? Eles fizeram, ó, o SNP, a análise de SNPs do whole genoma, né? Então do genoma completo, tá? E eles observaram que amostras de 11 pacientes, esses pacientes aqui estão identificados por cores diferentes, então cada amostra aqui é uma linha, né? Então 20A, 20F, 20C, e cada cor identifica amostras de um único paciente, né? Então, como vocês veem aqui nessa árvore construída, né? Amostras de pacientes diferentes, indicadas por cores diferentes, elas são muito próximas geneticamente, tá? Então, eles encontraram amostras com variações menores do que 10 SNPs em pacientes diferentes. O que isso indica? Isso indica que está havendo transmissão cruzada entre esses pacientes. Se esses pacientes são de bairros diferentes, né, talvez cidades diferentes, enfim, e a única relação deles é na clínica, quando eles vão à clínica para fazer o tratamento, né, assistência lá à fibrose cística, o que se conclui é que é muito provável que essa transmissão cruzada esteja ocorrendo dentro da clínica. Então, aí que entra a epidemiologia, aí que entra a adoção de medidas de controle para evitar essa transmissão cruzada, ok? Num outro exemplo bem recente, né, um trabalho que saiu no ano passado, né, uma bactéria que eu trabalho, eles fizeram análise do core genoma, que é muito utilizado em pneumococo, e talvez mais utilizado aí em bacteriologia. Em vez de fazer análise do SNP do whole genoma, né, eles fizeram análise de SNP do core genoma. Então, eles avaliaram 1.194 genes de mais de 1.000 amostras de pneumococo, que faltou o N de amostras, né? E eles identificaram e agruparam as amostras em 22 grupos, que eles chamaram de sequence clusters, e eles observaram, fizeram outras análises, eles observaram que esses clusters, né, que são obviamente são divididos com base na sua relação genética, eles têm diferentes taxas de recombinação. Alguns clusters conseguem recombinar, né, fazer recombinação genética muito mais facilmente do que outros, o que ajuda na adaptação da espécie, e por isso alguns clusters eles têm mais resistência a antimicrobianos, né, eles conseguiram comprovar isso, tá? E eles fizeram aqui, né, um zoom de amostras de um único sorotipo, o sorotipo 3, né, que é um sorotipo presente na vacina que a gente tem contra o pneumococo, na vacina 13 valente. Então, esse sorotipo 3 ele já era comum antes da vacina, né? E aí, após a vacina, a ideia é que esse sorotipo 3 fosse eliminado de circulação, né? Mas isso não aconteceu, né? E olha o que eles avaliaram. A vacina foi implementada em 2010, mais ou menos, entre 2010 e 2011. Olha só, então, aqui por cor, as cores azuis indicam amostras do sorotipo 3 coletadas antes da implementação da vacina, 2001, 2004, 2007 e 2009, né? E as amostras em vermelho indicam amostras do sorotipo 3 isoladas após a vacina. Então, o que a gente traduz aqui? A gente observa que a implementação da vacina na população eliminou algumas linhagens genéticas do sorotipo 3, mas não todas. Algumas melhor adaptadas àquele novo ambiente prevaleceram após a vacina, tá? Então, ele diminuiu a diversidade genética do sorotipo 3, porém, essa vacina que se esperava eliminar todas as amostras do sorotipo 3 não permitiu a eliminação, infelizmente, de todos os sorotipo 3, todas as amostras do sorotipo 3, ok? Então, é um outro exemplo de aplicação, tá? E o último exemplo aqui de aplicação, né, que eu vou mostrar para vocês, foi um trabalho de 2014, né, já tem 6 anos, mas ele é bem interessante porque ele avaliou amostras de pneumococo isoladas de conjuntivite, tá? E as amostras isoladas de conjuntivite, né, conjuntivite pneumocócica, elas já eram, pelo menos, já se suspeitava que elas tinham uma origem genética totalmente diferente. Elas normalmente não têm cápsula, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma análise do genoma completo, novamente avaliaram o core genoma, então eles
avaliaram aqui 1.160 genes, né? E o que eles observaram aqui em cima, nessa árvore filogenética, é que todas as amostras que causaram conjuntivite, eles chamaram de cluster epidêmico de conjuntivite. Ó. Todas as amostras aqui, sorotipo, NT, ó, não tipável, ou seja, não tem cápsula. Tá? Todas essas amostras, elas formaram um cluster separado das demais amostras. Tá? Então, isso é uma outra forma de você utilizar o sequenciamento de genoma completo para poder fazer essas análises. Tá? Então, alguns comentários aqui, existe a plataforma Galaxy, né, que é da Austrália, enfim, que dá para fazer várias dessas análises, sim. Existem muitas plataformas online, né, se vocês forem no LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica, né, no site, né, o laboratório fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, mas o site ele tem várias ferramentas que vocês podem utilizar de forma bem simples também. Então, existem vários tipos de plataformas que podem ajudar vocês. E, para finalizar, né, alguns últimos conceitos aqui. Um conceito que está chegando muito forte. Comentaram aqui a plataforma Patrick. Tá? A formação de cluster leva em conta qual critério? O mesmo critério que a gente usa para outras análises genéticas, como PFGE, enfim. Formação de clusters são aquelas amostras que se agrupam num ramo diferente da árvore, né, e claramente são distintas dos demais. O ponto de corte, normalmente, ele é arbitrário, né, porque isso está sendo avaliado por um grupo de amostras específico, né, mas é esse distanciamento genético em relação às demais amostras que estão sendo analisadas. Okay? E o último conceito para trazer é o conceito de MLST, que é uma técnica muito utilizada em bacteriologia, tá? E o conceito de utilizar essa tecnologia, esse princípio do MLST para sequenciamento de genoma completo. Né? Então, o genoma completo, a gente tem aí em torno de 1.500 a 4.000 loci, ou seja, 1.500 a 4.000 genes diferentes, normalmente, que a gente pode analisar, que é uma resolução muito maior que o MLST. Normalmente, a gente analisa aí 7 genes, né, na média, aí, no geral, por MLST, e por genoma completo, a gente pode expandir muito essa análise. Né? Então, em vez de se fazer uma análise por SNP, por que não se faz uma análise por MLST? Né? Em vez de fazer análise cada alteração de nucleotídeo específica, por que não se usa o conceito do MLST? Né? Porque o conceito de SNP leva em conta que as mutações pontuais, ou seja, qualquer variação na sequência, é um evento evolucionário único. Né? Já o conceito de MLST leva em conta a questão da variação alélica. Então, ele vai analisar o gene, né, como um único alvo. Então, cada gene vai ser analisado diferentemente. Então, você pode ter eventos de recombinação, deleção, inserção em múltiplas regiões daquele gene, e isso vai ser considerado, né, essas alterações em várias sequências, em vários nucleotídeos, normalmente, vão ser consideradas eventos evolucionários únicos, ok? O que biologicamente é mais relevante e também isso permite a expansão à medida que novas sequências forem sendo obtidas para aquela espécie. Tá? Então, você pode utilizar MLST do genoma completo, do whole genoma, né, que maximiza a resolução, e aqui, só para diferenciar a questão do whole genoma para MLST, que não é MLST do pangenoma. Né? O whole genoma, obviamente, ele vai comparar genes presentes em todas as amostras que você está colocando ali. Né? Mas nesse caso, pode incluir genes repetitivos, pode incluir pseudogenes, que na verdade não codificam para nenhum alvo conhecido, né? Nenhuma proteína conhecida. Tá? Então, o whole genome MLST, ele maximiza a resolução. Mas se você quiser uma maior estabilidade, que é algo que para a epidemiologia é extremamente importante, né, o ideal é você utilizar o MLST do core genoma, que é o CG-MLST. Nesses casos, aí a gente tem análise apenas de genes cópia única em todos os genomas, né, o que em termos de comparação é muito melhor, e é essa metodologia que tem sido cada vez mais utilizada para vigilância,
para investigação de surtos, ok? E aqui, mostrando para vocês que esse Core Genome MLST, como ele está ganhando muita força, o próprio site do MLST, que é o pubmlst.org, ele está agora disponibilizando já a ferramenta, algumas estão em construção, outras eu acho que já estão mais adiantadas, né, o Core Genoma para várias espécies bacterianas, né? Então, aqui é o exemplo do pneumococo, que eu olhei ontem à noite. Então, 2 meses atrás estava em construção, ontem eu já não vi mais nenhum recado dizendo que estava em construção, então eu imagino que já esteja pronto, né? Não usei ainda para saber como é exatamente, mas parece que já está pronto aqui, então definição de Core Genoma MLST para pneumococo e provavelmente para várias outras espécies, né? O que já se tem para outras espécies já há algum tempo, né, naquele site que eu falei anteriormente, o Center for Genomic Epidemiology, é o Core Genoma, né, o MLST Finder, né, que é uma plataforma bem simples para você fazer o Core Genoma de Campylobacter, Clostridium, Escherichia coli, Listeria, Salmonella e Yersinia. Então, várias enterobactérias, e aqui a gente tem também Clostridium e Listeria, que não são enterobactérias, mas também tem uma importância no trato gastrointestinal, ok? Era basicamente isso. Eu avancei um pouquinho na hora, a gente começou um pouquinho depois, eu acho que eu passei um pouco, mas consegui pelo menos abordar todos os pontos mais importantes, tá? Vou estar aberto agora a algumas perguntas, só que antes das perguntas, eu gostaria de fazer já um convite para a semana que vem. A gente tem um convidado, eu treinei para falar isso daqui, calma aí, da Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, né, dos Estados Unidos, né? Ele vai falar sobre o tema melanina, melanina mesmo, né, e a sua aplicação como proteção para radiação e várias outras possíveis aplicações. Então, já faço o convite. O link vai ser o mesmo de hoje, mas a partir da semana que vem, os seminários eles vão começar às 11 horas, tá? Então, 11 horas, a partir da semana que vem. Então, durante todo o mês de junho, 2 de junho, depois 9 de junho, depois, faço 9 mais 7, 16 de junho, e depois 23 de junho, a gente vai ter aí os seminários começando às 11 horas, todos no mesmo link, ok? Estão perguntando aqui se eu vou disponibilizar. Vou sim, a gente gravou e eu vou colocar na página do programa, tá? Então, está aqui o site do programa, ppgmpa.site.uf.br. Provavelmente amanhã ou depois a gente já vai estar com o material disponível para fazer a publicação. Ok? Então, eu abro agora para perguntas, se alguém quiser fazer algumas perguntas aqui de forma oral, ou vou olhar aqui o que está escrito para tentar responder algumas. Deixa eu ver aqui se tem. Mas se alguém quiser perguntar, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Parar a apresentação. Não estou parando a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Algumas já foram respondidas durante. Perguntaram aqui, core igual a filogenético e whole igual a similaridade, certo? Não necessariamente, né? Whole significa inteiro, né? Completo. Então, você pode fazer análises de modo geral, não necessariamente filogenéticas, fazer análises não filogenéticas usando o core, mas com certeza, para fazer análise filogenética, o ideal é utilizar o core genoma, sim. Felipe? Oi. Pergunta foi minha. Sim, estou vendo aqui. A minha dúvida é o seguinte, quando você quer investigação de surto, por exemplo, surto num hospital, né? Sim. Às vezes bactérias podem ter o core idêntico, portanto elas têm uma mesma origem, mas elas têm o whole, né, o geral diferente e elas não vão caracterizar, então, que elas são amostras iguais, similares ou idênticas, como a gente tem lá aqueles critérios. Essa é a minha dúvida. Perfeito, perfeito. Isso é uma discussão que até já rolou em algum momento no curso que a gente oferece em Niterói, e não existia um consenso, né, na discussão. Mas eu concordo com você, quando você tem amostras de um período muito curto, né, se você analisa o core genoma,
você pode comprometer a sua discriminação de amostras, né? Então, eu acho que você utilizar genomas acessórios nesse momento, então você buscar, por exemplo, elementos genéticos móveis que possam diferenciar, discriminar entre as suas amostras, é uma opção, tá? É uma opção interessante. Mas, de praxe, o que tem sido utilizado em análises epidemiológicas, e aí quando a gente fala surto, a gente às vezes tende muito a achar que é um surto hospitalar, mas existe o surto, por exemplo, causado por doenças transmitidas por alimentos ou até água, né? Então, o próprio CDC, que é o órgão americano que faz uma série de regulações, né, lá nos Estados Unidos, ele utilizava eletroforese em gel de campo pulsado para fazer análise de surto por alimentos, e hoje em dia ele já faz análise de genomas completos, né? Uhum. Então, e o core genoma, ele é o mais usado. Por que ele acaba sendo mais utilizado? Porque você acaba abrindo muito mais a possibilidade de análise, e você pode comparar dados obtidos em diferentes locais, né? Por isso que acaba sendo o padronizado, porque é mais estável, né? Mas concordo com você, quando você tem uma população microbiana, né, de um período muito curto, né, eu concordo que analisar o whole genoma é mais interessante. Eu acho que você deve fazer ambos, né, para você também se cercar de qualquer outra dúvida, né, poder cobrir tudo. Ok. Vamos lá, falaram daqui da plataforma Patrick, da Galaxy. Gente, só alguns comentários. Eu falei que estava fazendo um curso, e eu estou fazendo um curso semanal, né, numa plataforma, num site chamado Future Learn. Eu vou até digitar aqui no chat, porque é um site que tem muitos cursos em várias áreas, tá? E vários cursos de sequenciamento, vários cursos de resistência a antimicrobianos, isso só pensando em microbiologia, né? E tem várias áreas, é um site que vale muito a pena, dá certificado no final, né? Se você quiser ajudar, né, contribuir com algum dinheiro para eles depois continuarem com esse tipo de ferramenta, pode, mas se você não tiver como, não quiser, não precisa, né? Então, muito, muito, muito interessante essa ferramenta. Eu estou no meio de um curso usando o Artemis, né? Então eu estou baixando o Artemis, baixei o Artemis no computador e estou começando a fazer análises genéticas, e eles fazem, é tipo um workshop. Então eles fazem, faz análise agora, então baixa o genoma completo lá no banco de dados europeu, no banco de dados dos Estados Unidos, baixa o genoma completo, vamos fazer as análises, né? Então, esse curso, não estou ganhando nenhum dinheiro para fazer propaganda não, tá? Só porque eu achei bem interessante. Aí perguntaram aqui alguma ferramenta para analisar core genoma que não seja linha de comando. Então, até pouco tempo era bem complicado isso, né? Eu estou com algumas sequências paradas justamente porque falta tempo para eu poder estudar a linha de comando e fazer essas análises. Mas aí, para poder dar uma atualizada, né, mês passado e retrasado, eu comecei a ler algumas coisas e comecei a ver que várias plataformas já estão facilitando isso. Então, esse site aí, Center, vou até digitar aqui, Center for Genomic Epidemiology, ele já tem análise do core genoma para várias bactérias do trato gastrointestinal, principalmente enterobactérias, né, também Listeria e Clostridium, né? Não sei qual espécie de Clostridium, ou se é para o gênero inteiro, enfim, aí eu já não sei, eu falo que tem importância intestinal, na verdade, nem é mais Clostridium, agora é Clostridioides, né? Mas, enfim, imagino que seja aplicado também, né? E um outro site que tem agora já a parte de core genoma, que eu ainda não vi como funciona, mas eu olhei ontem que tem, é o PubMLST. Então, é pubmlst.org, ok? Então, tá aí o site, tá? Você poderia explicar um pouco como é feito o desenho de primers e sondas? Então, vamos lá. Hoje em dia, é tudo com ferramentas normalmente online, tá? Embora você possa ter software no seu computador, né? Ou até mesmo você possa desenhar na mão.
mas hoje em dia é bem raro desenhar na mão, até porque as ferramentas, sejam online ou seja algum programa, né, qualquer programa, você pode digitar aí no Google, Primer Design, que aí você vai aparecer aí várias opções de ferramentas, né? Na própria ferramenta lá, se você for no site lá onde faz o Blast, né, que é ncbi.nlm.nih.gov, acho que é isso, se eu não inverti a ordem. Aqui você vai achar o Blast, vai achar como desenhar primer, né? Então tem várias ferramentas lá e várias empresas que sintetizam, elas têm na sua página um link para você desenhar o primer, né? Então como é que você faz isso? Você coloca uma sequência de interesse. Eu quero amplificar uma sequência do gene, de um determinado gene, você baixa a sequência desse gene, coloca num desses programas aí que vai desenhar o primer, ele vai te dar várias opções de primer, né? Então ele vai te dar primer forward e reverse, então é bom sempre pegar alguém mais experiente para ver se as opções de primer, elas são ideais, primer e sondas, né? Elas são ideais. O ideal é que os primers tenham temperaturas de anilamento similares, que é calculado a partir da temperatura de melting. Então, existem alguns macetes, né? Mas o desenho de primers e sondas é bem simples hoje em dia, né? O sequenciamento é no formato FASTQ, né? Sim. Como faz a transformação para o formato FASTA? É possível isso? Sim, é possível. Os programas de montagem, né, quando eles já fazem a análise, eles já liberam a sequência no formato FASTA, tá? Então, é bem possível. Todo programa de análise, de montagem, ele já libera a sequência no formato FASTA. Lembrando, a maioria desses programas libera o que a gente chama de draft, né? Então, ele vai te dar um arquivo, muitas vezes, com várias sequências FASTA, cada uma de um contig diferente. Aí ele bota lá, contig 1, normalmente é o maior contig, e aí tem lá, sei lá, 1000 nucleotídeos, contig 2, aí vem lá um contig um pouquinho menor, contig 3. Todos esses contigs vão estar num único arquivo, e esse arquivo, todas as sequências vão estar no formato FASTA, tá? Vamos lá. Joana Marquezine, você consegue fazer a conversão na plataforma Galaxy, ó, falaram Galaxy, vários conseguem, Artemis, todo mundo, todos, praticamente todos conseguem, né? Deixa eu ver se alguma pergunta aqui mais recente tem... Felipe, se eu tenho experiência com Cândida. Temos um banco de dados de candidemia, percebemos alguma relação com determinado paciente de internação. Gostaríamos de avaliar a relação epidemiológica de isolados de Cândida. Eu não trabalho com fungo, né? E aí já está partindo para eucariotos, né? Eu não trabalho com nenhuma célula eucariótica, mas existem pesquisadores que trabalham com Cândida. Eu esqueci o nome do pesquisador da Fiocruz. Se você tiver interesse em analisar, me manda um e-mail, por favor. O e-mail, enfim, eu vou deixar aqui, estava na apresentação, mas eu vou deixar aqui, fpgeneves@ib.uf.br, que aí eu vejo com esse pesquisador, vou buscar o nome dele, acho o e-mail, e aí você entra em contato direto com ele. Ele é especialista em Cândida, tá? Pode te ajudar, tá? Acho que basicamente isso. Alguém mais tem alguma dúvida aqui? Posso ter perdido várias dúvidas ao longo da apresentação, mas se tiver qualquer dúvida que não tenha sido respondido agora, manda um e-mail para mim que eu respondo diretamente. Tá legal? Gente, então eu vou encerrar a gravação por aqui e a apresentação por aqui. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo e, enfim, qualquer coisa, a gente está à disposição. Eu, Felipe e o programa, nosso programa de pós-graduação também está à disposição para tirar qualquer dúvida, tá legal? Então, para fazer um merchan, né, sigam o Instagram do programa, sigam o Facebook do programa, enfim, lá a gente sempre coloca algumas informações, cursos, enfim, vale a pena, tá? Um abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau.